E sabe aqueles plot twists que a gente acha que só vai ver em filme? Então, gente, é dessa história aqui. Essa história tem uma reviravolta bizarra e é um roteiro perfeito para filme, e eu sinceramente custei a acreditar que isso tinha acontecido mesmo na vida real. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre casos criminais reais e curiosos, e basicamente a história de hoje gira em torno de um segredo que foi guardado durante cerca de 30 anos e que, se tivesse sido revelado, teria solucionado o crime no mesmo dia em que ele aconteceu. Então fica até o final para você entender essa história completa. Antes de mais nada, eu preciso apresentar para vocês a Tracy Harris. A Tracy nasceu em 6 de março de 1968 no Alabama. As pessoas mais próximas diziam que ela era muito carinhosa, gentil e também muito tímida. Mas apesar da timidez, ela conseguiu fazer algumas boas amizades. Quando a Tracy completou 16 anos, ela conheceu um cara chamado Carl Harris. E só para facilitar um pouco a pronúncia, eu vou chamar ele durante o vídeo de Harris, que é o sobrenome dele, porque eu não sou muito boa em inglês. Então eu vou falar Harris porque eu acho mais fácil. Na época que a Tracy conheceu o Harris, ele tinha 19 anos, então ele era mais velho que ela. E aí eles começaram a namorar, se apaixonaram e tava tudo muito bom, tudo muito ótimo, até que a Tracy engravidou. E quando ela ficou grávida, ela estava no último ano do ensino médio. Em 1986, eles dois se casaram e meses depois a Tracy deu à luz a uma menina e eles deram o nome para ela de Carolyn. O relacionamento deles passou por muitos altos e baixos, foi um namoro rápido que acabou em gravidez e logo em seguida um casamento. Eles eram muito jovens, então eles não conseguiam lidar com certas situações do relacionamento deles e acabaram se divorciando. O curioso é que mesmo depois deles se divorciarem, eles ainda continuaram morando na mesma casa, inclusive eles dormiam na mesma cama, e essa situação aí durou pelos próximos 4 anos seguintes. Ao que se sabe é que a Tracy se esforçava muito para criar um ambiente familiar acolhedor para a filha dela, e talvez esse tenha sido aí um dos principais motivos deles dois ainda morarem na mesma casa. Bom, no dia 7 de março de 1990, um dia depois do aniversário de 22 anos da Tracy, o Harris relatou que ela tinha desaparecido. A notícia do desaparecimento dela se espalhou muito rápido, então os familiares, amigos e os outros moradores da cidade se juntaram para ajudar a polícia nas buscas. 7 dias depois, no dia 14 de março, o corpo da Tracy foi encontrado em um rio a cerca de 11 quilômetros da casa onde ela morava com a filha e com o Harris. Ela foi encontrada despida da cintura para cima e a autópsia mostrou que ela havia se afogado. Haviam marcas em volta do pescoço que levantaram suspeitas de um possível estrangulamento, e o médico legista concluiu que se tratava de um homicídio. A Tracy conhecia esse rio porque de vez em quando ela ia com os amigos dela passear por lá, mas segundo os relatos, a Tracy nunca entrava no rio porque ela tinha um verdadeiro pavor de água e ela nem sequer sabia nadar. Então os investigadores suspeitaram ainda mais que, na verdade, ela tinha sido vítima de um crime. A investigação foi avançando e os policiais foram pegando ali os depoimentos dos familiares, dos amigos e de todas as pessoas que faziam parte da vida da Tracy. Como geralmente acontece nesses casos, a polícia inicialmente sempre suspeita da pessoa com quem a vítima tinha um relacionamento, então o cônjuge, o ex-cônjuge, namorados, enfim. Então os investigadores voltaram a atenção deles para o Harris. O Harris disse que na noite do desaparecimento ele buscou a Tracy no trabalho, onde ela era garçonete, e depois de deixá-la em casa, ele seguiu para o supermercado onde ele trabalhava. O Harris falava que a Tracy era o amor da vida dele e que nunca faria mal a ela. Além disso, o Harris colaborou muito com a polícia, então ele respondia todas as perguntas que os investigadores faziam. Inclusive, ele disse que os policiais poderiam ir até a casa dele, permitiu que os policiais entrassem para investigar, e os investigadores fizeram isso, foram até lá, revistaram a casa, mas não encontraram nenhuma evidência. Então, até aquele momento, não havia nada que pudesse ligar o Harris ao crime, já que a casa estava em perfeitas condições, sem sinais de luta, nada fora do lugar ou qualquer evidência que sugerisse que algo ruim aconteceu ali. Mas mesmo sem evidências físicas, a polícia contava com o depoimento de cerca de 14 pessoas que conheciam a Tracy e o Harris, e as testemunhas relataram que ele era violento com ela. Uma das principais testemunhas era a Dawn, já que ela e o noivo Jeff ficaram hospedados na casa da Tracy e do Harris por um mês, e durante esse tempo a Dawn afirmou que viu Harris agredindo a Tracy fisicamente. A Dawn contou que quando ela morava lá,
Eles fizeram um jantar e em determinado momento a Tracy pediu um dinheiro pro Harris porque ela precisava pagar a conta de água e ele teve um acesso de raiva, partiu pra cima dela e estrangulou a Tracy, e a Dawn falou que no momento ela interveio ali na situação para poder defender a amiga dela. Além disso, ela contou que em outra ocasião ela viu o Harris ameaçando a Tracy de morte. Bom, na época em que a Dawn morou na mesma casa que a Tracy, né, foi tempo de um mês, então, como eu falei pra vocês, a Dawn e o Jeff, que era o noivo dela na época, que moraram nessa casa, a Dawn e a Tracy ficaram muito amigas, porque na época a Dawn estava grávida, a Tracy tinha um bebê recém-nascido em casa, então elas duas tinham muitos assuntos em comum, principalmente essa questão da maternidade. De acordo com a Dawn, apesar do Harry ser violento com a Tracy, ela se recusava a denunciar porque ela achava que eles dois só estavam passando por uma fase difícil e que se ela conseguisse contornar e superar essa situação, no final tudo ficaria bem e ela teria a família dela de volta. Outros amigos também relataram o comportamento agressivo do Harris em relação a Tracy, então haviam várias testemunhas que viram de perto as atitudes dele e até certo ponto parecia que toda a cidade comentava sobre isso. Pode parecer meio absurdo que tantas pessoas tinham conhecimento dessa situação e aí você pode se perguntar, tá, a cidade sabia, os familiares sabiam, os amigos sabiam e ninguém denunciou isso? Bom, basicamente, naquela época, a lei de violência doméstica ela funcionava de um jeito diferente, porque caso alguém denunciasse e a polícia fosse falar com a vítima e ela negasse, né, que ela dissesse que ela não sofria violência ou ela se recusasse a formalizar a denúncia, nada poderia ser feito. Então, para que a denúncia tivesse efetividade, ela teria que partir diretamente da Tracy. Para piorar ainda mais a situação, os investigadores descobriram que na época da morte da Tracy, o Harris estava namorando uma menina de 17 anos e ele tinha cerca de 25 anos. Inclusive, existem relatos de que ele teria dito à namorada que queria sair de casa e casar com ela, mas não podia fazer isso porque não queria ter que pagar pensão alimentícia para Tracy e para a filha. O Harris admitiu que tinha um relacionamento com essa menina, mas ele falou que os comentários dele foram mal interpretados. Os policiais realmente acreditavam que o Harris era o culpado, e não só os policiais, todo mundo na cidade, os familiares, os amigos, todos que conheciam o casal, todos que souberam da situação que aconteceu, só estavam esperando o momento que o Harris seria preso, mas nenhuma prisão foi feita e o caso foi temporariamente arquivado por falta de evidências. A filha deles tinha apenas 4 anos quando a Tracy faleceu e no dia do funeral ela foi morar com a avó materna e logo depois elas se mudaram para o Texas e apesar de toda essa situação, a Carolyn disse que foi criada em um lar acolhedor e a avó conseguiu dar tudo o que ela precisava. Ela não mantinha contato com o pai e cresceu ouvindo que ele era muito abusivo com a mãe dela e que era uma pessoa ruim. Quando a Carolyn completou 21 anos, o Harris procurou por ela e eles tiveram um encontro, mas, de acordo com ela, eles não falaram sobre a Tracy, até porque ela sabia que o Harris sempre negava participação no crime, inclusive ele dizia que ele nem era violento com a Tracy, então eles não conversaram sobre isso, mas claro que a Carolyn, ela sempre pensava na mãe dela, pensava no que poderia ter acontecido e buscava justiça. Infelizmente, em 2015, a avó dela faleceu e a Carolyn voltou para a cidade de Ozark, no Alabama, para que a avó dela fosse enterrada ao lado da Tracy. Quando a Carolyn chegou na cidade onde tudo tinha acontecido, ela começou a conversar com os moradores, perguntando o que eles sabiam sobre a mãe dela, sobre o crime e sobre a investigação. Inclusive, ela procurou o departamento de polícia e, na época, eles reabriram o caso, que já fazia 25 anos. A unidade revisou todos os documentos que estavam arquivados e eles chegaram à conclusão que o Harris ainda era o principal e único suspeito. Os promotores foram atrás das testemunhas para pegar novos depoimentos, encontraram outras que podiam fornecer à polícia declarações que pudessem ligar o Harris ao crime e a maioria das testemunhas relatou exatamente o que já haviam dito antes. Inclusive, uma das testemunhas que foi ouvida, depois que o caso foi reaberto, contou que o Harris disse para ela que achava a polícia burra e que ele poderia matar alguém e sair impune. Na época em que o caso foi reaberto, o Harris já tinha mudado de cidade porque todos os moradores acreditavam que ele era o culpado e por isso ele não tinha conseguido mais emprego por lá e ele já estava bem estabilizado, tinha se casado novamente e inclusive teve outra filha. Bom, em 2016, ele recebeu uma ligação da polícia e foi informado que o caso tinha sido reaberto e que ele era o principal suspeito. Cerca de 2 semanas depois, ele foi preso, acusado do crime e permaneceu detido por cerca de 2 semanas até ser solto sob fiança. O Harris foi indiciado pelo assassinato dela e o julgamento foi marcado para iniciar em 13 de janeiro de 2020.
Os promotores passaram anos montando um caso e eles defendiam a tese de que ele era um homem violento, que na época estava se envolvendo com um adolescente e que isso poderia ter motivado o crime. Então eles criaram a teoria de que naquele dia o Harry saiu do trabalho por volta das 21 horas, foi para casa, atacou a Tracy e depois colocou o corpo dela aparentemente sem vida dentro do carro e levou até o rio. A polícia afirmou que, em seguida, o Harris passou na casa de um amigo supostamente às 21h30 e, fazendo todas essas paradas, ele teria percorrido um trajeto de cerca de 32 quilômetros. O advogado do Harris argumentou que a história apresentada pela promotoria era mirabolante e que os investigadores estavam criando uma teoria apenas para prender e culpar o seu cliente. O advogado disse que somente o trajeto que ele fez até o rio e até a casa do amigo dele levaria cerca de 20 minutos. Isso se ele estivesse dirigindo a 100 km por hora, então não seria possível o Harris ter feito isso tudo em apenas 30 minutos. Além disso, o advogado apresentou um outro possível suspeito, que seria o amigo que a polícia disse que o Harris passou na casa dele na noite em que a Tracy desapareceu. O nome dele era Bob e ele já tinha sido condenado por abusar sexualmente de uma mulher, mas os promotores disseram que ele tinha um álibi muito forte, então não poderiam considerar ele como um suspeito. Então, basicamente, todas as provas da promotoria se baseavam no depoimento das testemunhas, então era muito importante para eles que essas pessoas fossem até o julgamento. Bom, eles entraram em contato com a Dal porque ela e o noivo tinham morado com a Tracy e o Harris por um mês e durante esse tempo ela disse que viu o Harris estrangulando a Tracy, então o depoimento dela era o mais importante de todos. Quando os policiais entraram em contato com a Dal, ela disse que estava passando por um momento estressante no trabalho e que não poderia testemunhar. Os promotores ficaram meio confusos, já que na época dos acontecimentos ela parecia disposta a ajudar e era considerada uma das melhores amigas da Tracy, então foi bem estranho. Como ela se negou a testemunhar, os promotores decidiram fazer uma intimação e quando ela recebeu o documento não reagiu nada bem. Ela fez um escândalo, ligou para os promotores dizendo que eles estavam arruinando a vida dela e isso deixou todo mundo confuso porque ninguém entendia por que ela estava agindo dessa forma. E é exatamente nesse ponto que o caso dá uma reviravolta bizarra, porque a Dawn falou para o promotor que ela não poderia testemunhar porque o Harris era inocente. E ela sabia disso porque o verdadeiro culpado confessou o crime para ela no dia em que aconteceu. Então a Dawn contou que o verdadeiro culpado era o Jeff, aquele cara que era o noivo dela na época que o fato aconteceu, o mesmo que passou um mês morando na mesma casa que a Tracy e o Harris junto com a Dawn. Essa informação foi chocante para os promotores porque eles tinham certeza, mesmo sem evidências concretas, que o Harris era o culpado e agora se descobre que, na verdade, o criminoso é um homem que eles nunca ouviram falar e que nunca chegou nem a ser suspeito do crime e, na época dos fatos, o Jeff não foi nem sequer ouvido como testemunha. Um detalhe curioso é que quando os policiais foram até o rio para analisar a cena, o local onde o corpo da Tracy foi encontrado, embaixo de uma ponte que ficava sobre o rio, tinha uma pichação com o sobrenome do Jeff, o que para os policiais na época não significava nada, até porque não tinha o depoimento dele no processo, e quando a Dawn deu o depoimento dela na época, ela ainda não era casada com o Jeff, então ainda não tinha o sobrenome dele. E só a título de curiosidade, ninguém descobriu até hoje quem foi que fez essa pichação, mas claramente essa pessoa queria passar um recado. Eu acho estranho que o Jeff não tenha sido interrogado. Assim como a Dawn, ele morou um mês na mesma casa que a Tracy e o Harris. A polícia sabia disso, mas não se preocuparam em falar com ele. E eu acho que seria importante entender como era a dinâmica na casa e confirmar os detalhes do depoimento da Dawn, já que ele também poderia ter visto o comportamento violento do Harris. Além disso, na época o Jeff já tinha antecedentes criminais, ele passou 5 anos preso por arrombamento e ele e a Dawn se conheceram depois que ele saiu da cadeia. Bom, depois de 13 anos de relacionamento, eles se divorciaram, mas mesmo assim a Dawn continuou guardando o segredo e diz que fez isso pelo bem dos 4 filhos que tinham juntos. A Dawn contou que no dia do fato ela estava em casa dormindo e o Jeff chegou, acordou ela e falou que tinha matado Tracy, mas que tinha sido um acidente. Ele contou que foi até a casa dela procurando pelo Harris, mas como ela não estava lá, começou a conversar com a Tracy, dizendo que ela deveria se separar dele, e ela se irritou e eles acabaram brigando e o Jeff a agrediu fisicamente, e depois ele decidiu jogar o corpo da Tracy no rio porque não queria que o Harris visse ela sem vida quando chegasse em casa. A autópsia revelou que a Tracy morreu afogada, então ela ainda estava viva quando foi jogada no rio. Cara, eu fico pensando na Tracy porque eu não sei se ela estava consciente no momento que ela foi jogada no rio, mas além dela não saber nadar, ela tinha um verdadeiro
pavor de água, gente, era realmente um pânico. Inclusive, tem uma história de uma das amigas dela que no dia que a Tracy foi se batizar, ela precisava mergulhar, né, dentro de um tanque, e ela simplesmente ficou muito nervosa, ela surtou na hora porque ela não conseguia sequer entrar na água. Então, assim, eu fico imaginando que se ela tivesse consciente, deve ter sido muito, muito horrível ela ter passado por aquilo tudo. E, sério, dá muita agonia só de pensar dela lá sozinha, com aquele pânico, enfim, muito triste. A Dal disse que pediu que o Jeff procurasse a polícia, mas ele a convenceu a não fazer isso, então ela teve que fazer uma escolha. De acordo com a Dal, a Tracy merecia justiça, mas o preço que ela pagaria seria muito alto, já que ela estava grávida na época e não queria que seu filho crescesse sem um pai, e depois disso ela nunca contou para ninguém e ela e o Jeff também nunca mais tocaram no assunto. Ela também contou que depois que ela se separou do Jeff, ela pensou em várias maneiras de denunciar, em como ela poderia fazer isso, mas ela sempre pensava no impacto que isso teria na vida dos filhos e acabava sempre desistindo. Talvez ela também tivesse medo do Jeff, né, dele fazer alguma coisa com ela, mas em nenhum momento ela falou que ele ameaçou ela para ela não contar nada. O que se sabe é que eles se divorciaram porque ele estava começando a ficar muito violento com ela. Apesar de tudo, a Dal continuou afirmando que o Harris era sim violento com a Tracy. Ela disse que só respondeu às perguntas dos policiais e que eles nunca perguntaram quem ela achava que tinha cometido o crime. A Dal revelou a identidade do verdadeiro criminoso 3 dias antes do julgamento do Harris começar, e claro que com essa nova informação o julgamento foi suspenso, e alguns dias depois o Jeff foi interrogado e após algumas horas ele acabou confessando o crime. Na versão do Jeff, ele e a Tracy estavam tendo um relacionamento e um dia na ponte do rio onde o corpo dela foi encontrado, eles tiveram uma discussão. A Tracy teria dito para ele que queria se separar de vez do Harris, mas o Jeff falou que não tinha a intenção de se separar da Dal. E aí, de acordo com o Jeff, em algum momento a Tracy, abre aspas, caiu no rio e não voltou mais. Com relação às marcas de estrangulamento no pescoço dela, ele disse que não tinha feito isso e que só se lembrava de ter empurrado ela para dentro da água. Ninguém acreditou nessa versão do Jeff sobre os fatos, nem a própria Dawn acreditou nele. Ela acha que realmente foi um acidente, mas que provavelmente o Jeff teria dado em cima da Tracy. Ela acabou rejeitando ele e ameaçando de contar tudo pro Harris, e a situação meio que saiu de controle e isso aconteceu. A promotoria retirou a acusação contra o Harris e no dia seguinte ele deu uma entrevista dizendo que amava a filha dele e que tudo isso deveria ter sido resolvido em 1990. Ele disse que sentia muita falta da Carolyn e pediu para que ela ligasse para ele. A Carolyn também deu uma entrevista e disse que era um alívio saber que o pai dela não era o culpado. O julgamento do Jeff aconteceu em julho de 2020 e ele se declarou culpado e foi condenado a 30 anos de prisão. No ano seguinte, o Harris processou a cidade de Ozark pedindo $6 milhões de indenização e no processo ele disse novamente que nunca foi violento com a Tracy. Eu não achei muitas informações sobre isso, mas aparentemente ele perdeu o processo. Apesar de não ser culpado pelo assassinato, o número de testemunhas que afirmaram que o Harris era violento com a Tracy era muito grande. Cerca de 12 pessoas falaram sobre isso e todo mundo na cidade comentava, então a Carolyn não desenvolveu um relacionamento familiar com o Harris porque ela acredita que ele não foi totalmente honesto sobre como tratava a mãe dela. Ela disse que não poderia perdoá-lo enquanto ele não olhasse para ela e fosse completamente honesto e demonstrasse arrependimento. Depois de tudo isso, em uma entrevista, a Dawn pediu perdão a Carolyn. Essa história também me lembrou bastante um caso que eu já contei aqui no canal, que é o da Carissa. Ela também passou vários dias desaparecida e o culpado do crime era alguém que ninguém imaginava. Eu vou deixar esse vídeo aqui, caso você queira ir lá ver. E eu também tô curiosa para saber a sua opinião sobre essa história, então deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.